Olá meninos, tudo bem? Hoje a gente vai relembrar sobre os números decimais, fazendo a transformação de um número decimal em uma fração, tá? A gente sabe que um número decimal, na verdade, ele pode ser demonstrado aqui como resultado de uma divisão, resultado de uma fração. Então aqui a gente tem o seguinte: um décimo, um centésimo e um milésimo correspondem às frações decimais, que são um décimo, um centésimo, um milésimo. Da mesma forma que a gente fala, a gente também escreve, tá? Então aqui eu tenho um décimo, quer dizer que é um décimo. Um centésimo, um centésimo. Como que é essa nomenclatura, professora? A gente tem o seguinte: lá na parte inteira a gente tem unidade, dezena e centena, certo? Da mesma maneira que a gente tem isso daqui, a gente também vai ter depois da vírgula na casa decimal. A gente vai começar aqui, ó, pelo correspondente à dezena. A gente vai ter a parte inteira, ó, vou fazer aqui um número para vocês: 7,348. Vamos lá. A gente tem aqui a parte inteira. Esse número antes da vírgula é chamado de um número inteiro, ok? A partir desse número inteiro, a gente tem a vírgula e as casas decimais, tá? As casas decimais, eles começam a partir da decimal. Então, aqui, na verdade, a gente tem um décimo. Décimo. Décimo, centésimo. Lembra? Dezena, centena. Então, décimo, centésimo. Então, aqui, se eu tenho duas casas decimais, na verdade, eu tenho centésimo. E se eu tenho três casas decimais, eu tenho milésimo. Certinho? Então, se o exercício te pedir assim, escreva até o centésimo. Na verdade, ele está falando que é um número com duas casas decimais. Milésimo, três casas decimais, ok? Sabendo sobre a nomenclatura, a gente vem aqui sobre a conversão de um número decimal em fração e vice-versa. Primeira coisa que ele nos mostra é uma tabela onde tem um número decimal, bem a nomenclatura de como se lê e a forma deste mesmo número em fração. Então aqui a gente tem 4 décimos, tá? 4 décimos. Olha, duas casas. Se eu tenho duas casas, décimos, centésimos. Então é 1 inteiro e 31 centésimos. 1 inteiro e 31 centésimos, ok? Nesse exemplo que a gente tinha, que eu tinha demonstrado para vocês, eu tenho 7 inteiros e 348 milésimos. É assim que a gente se lê, tá? Então, eu posso estar escrevendo essa fração: 0,4, 4 décimos. 4 décimos em fração, 4 décimos. 1 inteiro e 31 centésimos. 1 inteiro e 31 centésimos. Certinho? Vou fazer aqui para vocês a conversão desse número que a gente estava escrevendo aqui, como a nomenclatura, em uma fração. Para a gente estar fazendo a transformação de número decimal em fração, a primeira coisa que a gente tem que verificar é quantas casas decimais esse número tem. Nesse exemplo que eu passei para vocês, ele tem 3 casas decimais, é milésimo. Então, a minha base, o meu denominador dessa fração, 7,348. O meu denominador, ele vai ser 1000 de milésimos. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3 zeros, certo? 3 casas, 3 zeros. No meu numerador, vai ser o número que eu tenho. Você só repete o número, só que sem a casa sem a vírgula, sem a casa decimais, tá? Outro exemplo, 1,38. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, eu vou ter 2 zeros, ok? E aí, você repete o número sem a vírgula. Pronto. Passei esse número para a forma
fracionária. E se eu tenho isso daqui, ó, 16,1. Como que eu faço? Mesma coisa, meninos. Olha a parte decimal, só tem 1, então eu vou ter só um zero. Repete o número em cima. Sem a vírgula. Facinho, né? Repete o número sem a vírgula em cima, no numerador, e no denominador você coloca de acordo com as casas decimais. Se tem 3 casas, vai ser 1000. 2 casas, 100. 1 casa, 10. Beleza? Aqui ele fez também a decomposição, onde ele pegou cada número desse e colocou separado. É um inteiro, então eu não tenho vírgula. Número inteiro. O próximo aqui, ele tá uma casa decimal. Então, 0,3. Eu tirei esse 6. 0,3. Próximo número é 1. Então, aqui, ó, vai ser 0,0 e o 1 vai ficar nessa segunda posição. 0,01. Peguei cada número desse, coloquei na base decimal. Aqui eu não tenho nenhuma casa, nenhum zero, nenhuma vírgula. Então, é 6 sobre 1. Aqui eu tenho uma casa decimal, depois da vírgula, um zero. 2 casas, 2 zeros. E aí, depois disso, ele fez a... Como é que fala, gente? A transformação da fração para ficarem com a mesma base, que é a base 100. Então, aqui era o 6, para ficar com a base 100, eu teria que multiplicar por 100. Então, multipliquei os 2 por 100, ficou 600 e 100. Aqui é 3 e eu tenho 10. Para ficar com 100, é 10 vezes 10. Então, 3 vezes 10, 10 vezes 10. Toda vez que a gente faz uma conta com um dos números, a gente faz com todos, tá? Então, toda vez que eu faço uma conta com um fator, eu faço com os dois. Lembra quando a gente ia simplificar a fração, que eu tinha que fazer uma divisão? Eu fazia a divisão pelo numerador e a divisão pelo denominador. Aqui, quando a gente vai fazer equivalência de fração, é a mesma maneira. Se eu multiplico o meu denominador, eu também tenho que multiplicar o meu numerador, tá? Então, ele deixou todas as frações com a mesma base, a base 100. Pegou aqui 6 vezes 100. Para ficar com a base 100, o 1 tem que multiplicar por 100. Então, 1 vezes 100, 100. 6 vezes 100, 600. E o 10, que número que eu tenho que multiplicar? 10. 10 vezes 10, 100. 3 vezes 10, 30. Aqui já está na base 100, só repetir. Depois ele somou os numeradores. Fração com denominador igual, só somar os de cima. Certinho? Agora ele fez uma conversão do contrário. Ele tem uma fração e transformou em número decimal. Meninos, aqui a gente tem duas maneiras de resolver essa questão. A primeira maneira é fazer o que ele fez. A gente está fazendo da mesma forma aqui, ó. Para a gente trabalhar com frações aqui, ó, fração decimal, a gente tem que ter a base. Denominador, a parte de baixo, tem que ser 10, 100, 1000 e por aí vai. Então, eu tenho que pegar o meu número e passar ele para uma dessas bases, tá? Meu número com vírgula. Esse caso aqui, ele tem 2 sobre 25, ó. 2 sobre 25. Eu consigo fazer uma multiplicação e transformar esse 25 por 10? Se for o número inteiro, eu não consigo. Então, tem algum número que eu consigo fazer a multiplicação por 25 que vai dar 100? Tem. Lembra quando a gente trabalha com 25, 50? Lembra de dinheiro, ó, moedinha. Quantas moedas eu preciso de 25 centavos para ter R$1? 4 moedas de 25 centavos. Então, 25 vezes 4 vai dar 100. Se eu multipliquei o de baixo, multiplico o de cima também, toda vez, tá bom, meninos? 2 vezes 4, 8. Olha só, eu peguei o meu número, transformei
uma base decimal, centesimal ou milésimo. Nesse caso foi centesimal porque eu tinha 25. Se eu tivesse, por exemplo, 1/3, não, por 1/5, ficar mais fácil. Se eu tenho 1/5, para transformar ele em uma fração decimal, qual o número que eu teria aqui, ó? 10. Então, multiplico por 2, os dois, tá bom? 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Certo? E aí, termina? Não, eu não quero transformar isso aqui em um número com vírgula, um número decimal. Então, eu pego aqui, ó, e agora eu faço a divisão. 8 dividido por 100, duas casas. Duas casas. 2 zeros, duas casas decimais. A gente faz o inverso do que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? A gente pegou desse e veio pra cá. Agora eu tenho esse e volto pra cá. Se eu tenho duas casas decimais, então aqui eu vou andar duas casas. Tenho 2 zeros, perdão. Se eu tenho 2 zeros, vou andar duas casas. Se eu tenho 3 zeros, vou andar 3 casas. Aí eu volto para aquele número. Então, aqui do mesmo jeito, ó. Eu tenho aqui 2 zeros, então eu vou ter duas casas decimais. Se eu não tenho outro número, eu preencho com 0. Duas casas decimais. Aqui eu tenho um zero. Vou ter uma casa decimal. Uma casa decimal. Isso que ele fez aqui, ó. 2 zeros, duas casas decimais. E aí, meninos, também tem uma outra maneira de se resolver que eu particularmente prefiro, mas aí vai do que vocês preferirem, tá? Pode usar qualquer um dos dois métodos, que é nada mais que a fração, de resolver a fração, tá? 2,25, vocês se lembram quando a gente trabalhou fração lá no início do ano? Eu expliquei pra vocês que a fração ela pode ser qualificada em várias maneiras, né? As classificações é a divisão, quociente. Aqui nesse caso, pra gente estar resolvendo a divisão de fração, sempre tem um vídeo explicando sobre isso, mas sempre você pega o numerador e ele vai ficar do lado de fora. O denominador que vem aqui pra dentro do dividendo, tá? Então, a gente vai fazer 2 dividido por 25. O 2 é menor que 25, então a gente coloca o 0 e a vírgula. Continua menor, acrescenta outro 0. 200 já dá para dividir. Ainda lembrando ali da relação com o dinheiro, a gente pode verificar qual é o número. Eu tenho aqui 25, então 25 centavos, vamos dizer. Qual é a quantidade que eu tenho de moedas de 25 centavos para que eu tenha no final R$2? Que quantidade que eu tenho que ter? 4 moedas de 25, R$1. 8 moedas, R$2. Então, aqui eu tenho 8 moedas de 25, R$2. Faço a subtração, acabou a minha divisão. Então, a divisão aqui dessa fração deu 0,08, que é o mesmo resultado que a gente tem aqui com a comparação de fração, quando a gente coloca a fração aqui na base decimal, tá? E aí, para finalizar, o livro aqui nos mostra como fazer uma comparação de um número na forma decimal. O que quer dizer isso? Lembra lá na comparação de fração, a gente tinha que falar qual era a maior parte que havia sido consumida. Aqui é a mesma forma, comparação, eu vou comparar os dois números e verificar quem é o maior e quem é o menor, tá? Como que eu faço isso com o número decimal? A gente vai analisar, primeiramente, a parte inteira, que fica na parte esquerda aqui da minha vírgula, antes da vírgula. Essa parte inteira, você vai analisar dos dois números. Se os dois forem diferentes, você já pode verificar quem é o maior e, consequentemente, o maior número decimal. Nesse caso, 9 é maior que 2. Eu tenho, então, que o 9,365 será maior que 2,489, ok? Aqui, ó. Como 2 é menor que 9, então, esse valor é menor que 9. Aí,
tem um outro exemplo que é quando essa parte inteira for igual. Se a minha parte inteira é igual, eu vou analisar o restante dos números, que é a parte decimal, os números que ficam depois da vírgula. Então, eu vou analisar todo aquele número que fica depois da vírgula. 569 é menor ou maior que 698? Menor. Logo, esse número decimal inteiro também será menor do que este outro número decimal. Certinho? Então, aqui ele fala isso. 569 é menor que 698, então 5,569 também será menor que 5,698. Os demais exercícios vocês vão conseguir resolver de acordo com esse texto e com essa explicação. Lembrando sempre que ali na número 1, ele pede para você colocar os números posicionando de maneira que o 3 seja nessa posição. O que isso quer dizer? Aqui, ó, no 0, nesse outro 0, eu posso colocar quaisquer desses números. Sendo que, casa decimal, meu centésimo fique 3. Então, aqui poderia ser 9,53, 5,33 e por aí vai. Ok? Ele fala que você tem que utilizar as fichas, pode estar repetindo, então você pode colocar qualquer número que você quiser utilizando essas fichas, certo? Se vocês ficarem com dúvida em relação aos exercícios, dá uma olhadinha também nos exercícios que a gente fez sobre fração, que ajuda bastante. Dá uma revisada, vê se ficou alguma dúvida. Qualquer coisa, volta aqui no vídeo, vê novamente. Tenta realizar os exemplos do livro sozinho, que vocês vão conseguir, ok? Muito obrigada por terem assistido. Anote suas dúvidas para perguntar nas aulas que a gente vai ter através do Zoom. Vocês serão avisados através da agenda pela coordenação, com o código, o horário e o dia das aulas de vocês comigo. Muito obrigada. Fiquem em casa, fiquem tranquilos, que logo a gente se vê. Tchau, tchau.